E hoje o Senhor colocou no meu coração para falar exatamente o que a pastora falou. Não tem como a gente ter uma vida de respostas de Deus se a gente não convive com Deus. Não tem como a gente ter uma vida de receber de Deus, independente se é um pedido de oração, mas receber o próprio Deus na nossa vida, receber o carinho, o amor do Pai, a presença do Espírito Santo na nossa vida, se nós não temos relacionamento. Quando Abraão, ele é desafiado, provado para entregar o seu filho, seu único filho, naquele altar para ser sacrificado, ele é provado, querido, para entregar aquilo que ele mais amava. Mas será que Abraão entregaria o seu único filho se ele não amasse mais a Deus? Só que para amar mais ao Senhor, amar mais a Deus, eu preciso de relacionamento. Hoje eu posso dizer que eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, porque todo dia estou convivendo com eles. Eu amo demais a minha filha, porque eu convivo demais com a minha filha. Essa madrugada eu fui ver minha filha no quarto umas 4 vezes. Por quê? Relacionamento. E aí você não consegue sentir essa coisa boa do relacionamento se você não se relaciona. Por que os casamentos esfriam? Por que a família vai à ruína? Porque o relacionamento não está ativo. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem abraço, não tem beijo, não tem uma surpresa, não tem nada disso. E aí vira um fiasco. Da mesma forma é Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, e eu quero te dizer, querido, o caminho da oração é o relacionamento. Não há possibilidade alguma se você não fala com Deus. Não tem como ter uma vida, quando a gente fala de vitória, né? Essa fala dos crentes, vitória, vitória, amém? Mas para ter vitória, eu quero dizer, querido, quando você tem Deus, você tem tudo. Quando você tem relacionamento com Deus, você tem tudo que você precisa. Tudo, tudo, tudo. Então, como é que Abraão entregou seu filho? Porque ele tinha relacionamento. Os nossos olhos, nós precisamos treinar a nossa visão espiritual para poder sentir aquilo que é invisível em nós, para poder sentir o Espírito Santo chegar e você sentir, sabe, aquele calafrio, aquela coisa estranha, mas tão maravilhosa. Fala assim: nossa, até arrepiei. Talvez você no seu carro, quantas vezes eu entro no meu carro, querido, eu estou lá orando, meu Deus, e eu oro, eu grito, eu choro, porque eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero Deus na minha vida. Querido, não faz nenhum sentido a nossa vida se nós não tivermos relacionamento com o Pai. Pai quer dizer no original fonte. Pai, paternidade, Abba, Pai. Pai quer dizer, Abba quer dizer, lá na sua raiz no hebraico, quer dizer fonte. Eu vou beber dessa fonte todos os dias. Eu vou me saciar dessas águas. Nós vemos muitas pessoas morrendo. E ainda tem aqueles que querem julgar. Isso aí foi para o inferno. Pelo amor de Deus, quem somos nós para julgar? Se tivesse relacionamento com Deus, você não julgaria. Se tivesse relacionamento com Deus, você entenderia que o amor, ele cobre multidão de pecados, de falhas, de todo mal. Você enxergaria nele você mesmo, porque Deus diz: amai o próximo como a você mesmo. No original, o próximo quer dizer eu olhar o outro como se olhasse no espelho. É isso. Respeite seu irmão.
Respeita seu irmão. As orações mais poderosas da Bíblia, elas foram feitas por pessoas comuns como eu e você. Comuns como eu e você. Ele não é melhor do que eu. Abraão, Davi, José não são melhores, não foram melhores do que eu. Não é melhor do que você, porque nós somos filhos gerados em um ventre divino. Saímos do mesmo ventre. Somos quase gêmeos. Fala aleluia. Olhei para a pastora Fernanda e falei assim: olha, vem gêmeos aí. Receba. Nós que tivemos filhos gêmeos, ontem estava numa comunhão, e aí a pessoa falou assim: é trigêmeos. Eu falei: meu Deus do céu, eu tive 2 filhos, tive gêmeos, já foi uma loucura. Imagina 3, teve um abençoado, teve 9. Eu falei: tem certeza que era um ser humano, não era um preá? Querida, eu tive um casalzinho de preá. Pense num negócio que cresce, você fica louco. É os porquinhos da Índia que eles dizem, né? O negócio que multiplica. Assim, nós poderíamos ter isso, né? Essa força da multiplicação com almas para Jesus. Meu Pai, qualquer coisa que alguém deseja obter na vida é possível através da... Começa com O, termina com oração. O que é? Tudo! Todas as conquistas dos grandes heróis do povo de Deus ocorreram como resposta à oração fervorosa. No momento de crise, no momento de dor, no momento complicado, a oração. A oração, ela é uma marca nossa. É a marca do crente. Não é a marca só do crente. É a marca daquele que é cristão. Não quero colocar você com os evangélicos, não, crente, não. Vamos esquecer isso. Nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros. Seja a oração da noite ou a oração da manhã, seja individual ou em grupo, ela pode mover os anjos, irmãos. E a Bíblia nos fala que os anjos, eles são anjos ministradores enviados para o serviço dos filhos. Dá para entender isso? Agora mesmo existem anjos trabalhando por causa daquilo que começou em você, que gerou em sua vida, na oração. Salmos 91, dá ordem aos seus anjos. Dá ordem aos seus anjos, Senhor, a meu respeito. Então o caminho é Deus. E quando nós oramos, a oração, eu falo com Deus. E a Bíblia Sagrada, Deus fala comigo. Deus fala comigo através da tua palavra, da sua palavra. Deus fala comigo através do Espírito Santo. Deus fala com você em momentos diversos do dia. Talvez você está ali evitando ouvir algo que você nem quer ouvir, que nem quer aceitar. Filho, não faz isso não. E você insiste. O Espírito Santo está falando: você não mexe nisso daí não. Evita esse lugar. Ontem nós temos um grupo da família e eu coloquei ali várias direções. Escrevi algumas coisas para os meus filhos. E a vida, querido, ela é um caminho de mais ouvir do que falar. Mais ouvir. Você sabe o que significa? A Bíblia fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. O que é comer melhor da terra?
é só esbanjar, riqueza. Não. Não está voltado a bens materiais. Comer o melhor da terra é eu viver bem, bem-aventurado com Deus nessa terra. Comer, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você pode comer, você pode viver bem, mas a direção que eu penso que Deus nos dá é: se quiser, todo mundo quer muita coisa, mas não quer agir, não quer trabalhar, não quer fazer. Todo mundo quer alguma coisa a mais, mas antes de querer, a Bíblia fala o quê? Para você também? Só que ouvir vem de uma palavra chamada chamar, que quer dizer ouvir e executar. Então quer dizer, não é ouvir e sai do outro lado, não, é ouvir, entendi, agora eu vou praticar o ensinamento. Está entendendo, irmãos? Quem está compreendendo, dá um glória a Deus aí. E aí, dentro de tantas palavras, quando se fala de oração, eu pensei um personagem. Tem vários aqui, mas eu quero mencionar um, que é a oração de Ana. Para mim, a oração de Ana é um exemplo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Ana, ela era uma mulher, queridos, atribulada, tendo em vista que seu marido Eucana, ele tinha uma outra esposa chamada Penina. Isso até era tolerável, porque naquela época isso era comum, mas o que mais perturbava era o fato de ser estéril. Enquanto a sua rival, e a Bíblia fala isso, a sua rival Penina ficava provocando, zombava constantemente. Um dado momento, quando a família sobe para Siloé, na visita anual ao templo, Ana, ela se derrama no altar. Ela começa a orar. Ela chega diante de Deus e fala assim: Deus, se o Senhor me der um filho. Ela chora: se o Senhor me conceder um filho, eu entrego de bom grado ao serviço de Deus. E lá na frente você vê que depois dessa... Por isso que eu estou te falando de relacionamento. Como é que uma mulher vai entregar um filho se ela não tem uma vida com Deus? Mas ela teve naquela manhã, não sei qual foi, vamos pensar que era manhã, não é culto da manhã, de manhãzinha, olha, os céus estão abertos, então vai orando aí, olha aí, unção de Ana. Depois que ela recebe então essa bênção, ela, em troco, Deus acrescenta na vida dela mais 5 filhos. Ela era estéril. Por isso que eu estou falando que a pastora Fernanda vai ter gêmeos. Não, calma, não vou deixar você perturbada. Filho é uma bênção, irmãos. Vamos lá o texto lá, versículo 1. Eu estou na versão Revista Atualizada. Diz assim, Almeida, Revista Atualizada: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
Irmãos, deixa eu falar uma coisa, parando nesse ponto aqui. A Bíblia nos fala aqui que olha o que diz aqui, olha. Ainda que o Senhor fizera o quê? Houvesse deixado ela estéril. Existem algumas coisas na nossa vida que acontecem. Não é para que a desgraça venha para nós. Não é para que a gente viva. A minha esposa era estéril. A minha esposa não podia ter filhos. Teve gêmeos, imagine se não fosse. Estéril teve 2, se não fosse tinha 4. Glória a Deus que ela era estéril. Era. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia nos fala que um discípulo pergunta para Jesus: mestre, quem errou? Quem pecou? Foi esse? Foi o pai? Quem pecou para que ele nascesse dessa forma cego? Jesus olha e falou assim: nem ele, nem os pais, nem ninguém. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória do Senhor. Então qualquer coisa ruim, que aparentemente você veja ruim, que aconteça na sua vida, creia na transformação para que o milagre venha e a honra e a glória seja dada ao Senhor. O que você está vivendo hoje? É um momento ruim? Talvez alguma mãe estéril aqui, talvez alguém, uma mulher estéril aqui. Glória a Deus, querida, essa igreja é a igreja que Deus tem feito muitas mulheres estéreis, mãe de filhos. Quantos milagres, quanta bênção o Senhor Deus tem derramado nesse lugar, nessa casa de oração. Por quê? Para que a glória do Senhor seja manifestada. Momento ruim, mas a glória do Senhor vai se manifestar na hora certa. Basta você entender o caminho da oração, amém? A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oh, meu pai, olha o que o homem ainda fala. Tem uns maridos que só Deus. Fica quieto aí, meu bem. Tem homem que só misericórdia, irmãos. Mulher também. Mas... só que tem homem que, meu Deus, tá... culto da manhã, vamos ler aqui melhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, ela estava o quê? Amargurada. Amargurada. Ana estava amargurada. E vou te dizer uma coisa, querida, a amargura é uma das coisas que mais traz doenças no corpo. São chamadas as doenças psicossomáticas. Quando você não perdoa, vem enfermidade. Quando você acumula esse mal dentro de você, a amargura é coisa amarga, é coisa ruim. Você não perdoa, você carrega aquele negócio, você vai até o final e diz: eu não vou perdoar, eu vou morrer, vou levar esse negócio no meu caixão, não perdoa nada, ponto, vai estar doente. O corpo começa, se você não libera, o corpo, querido, ele libera através de doenças. Então, seja inteligente. Seja inteligente, pelo amor de Deus, e resolve as suas pendências emocionais com as pessoas. Amém? Resolve as pendências em nome de Jesus. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez uma aliança. Quantas vezes nós fazemos aliança com o Senhor, Deus responde a nossa oração, e nós, querido, não cumprimos a nossa promessa.
Pensa na vida de Ana. Você acha que uma mãe, o único filho, foi fácil ela entregar e deixar na casa do Senhor? Se ela não fosse uma mulher compromissada, temente ao Senhor, ela não entregaria. E hoje talvez você, por muito menos, você não sabe cumprir as suas promessas. Você faz alianças e pacto com Deus e é ignorante. Quantos de nós? Não é brincadeira, querido, vivemos, queremos ter um relacionamento com Deus. Se tivéssemos então um relacionamento verdadeiro com Deus, através da oração, você sentiria o temor do Espírito Santo na sua vida. Você diria assim: olha, eu não vou pisar na bola. Amém? Deus é misericordioso, irmãos. E por causa da misericórdia dele, a Bíblia nos fala, não somos consumidos. Porque Deus é amor. Mas saiba de uma coisa, que a semente que você planta tem colheita. Então que possamos viver esse lugar em Deus de compromisso. Posso vir glória a Deus? Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Eli era o sacerdote daquele dia. Passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, a teve por quê? Por quê? Embriagada. Quantos pastores, quantos líderes não têm sensibilidade espiritual e começa a falar o que não deve? Começa a julgar pela aparência, como foi Eli. E lá na frente você vê o final de Eli. Lá na frente você vê a história de Eli. Samuel, ele entra na casa do Senhor para tentar mudar o coração de Eli. Porque Eli, os filhos, Ofni e Finéias, faziam coisas absurdas no templo. Comiam das ofertas, transavam com as mulheres do templo. Samuel, ele cresce então naquele ambiente. Ele fala assim: olha, Deus mandou te dizer, Deus vai vir sobre ti e tua casa, e haverá justiça, teus filhos morrerão. Lá na frente, uma batalha acontece. Os filisteus roubam a arca da aliança. Eli estava ali em sua casa. Os filisteus matam os filhos de Eli. Só que quando o mensageiro chega para dar notícia, a primeira coisa que ele fala é: seus filhos morreram. O choque não tinha sido tão grande, mas quando falou assim, ó, e eles levaram a arca do Senhor. Quando fala levar a arca do Senhor, a arca quer dizer presença de Deus. Ele tomba para trás e morre. Então nós, líderes, pastores, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, para não falar besteira, para não tomar atitudes. Líderes nessa casa, líderes, escuta o teu pastor. Você não é Deus para decidir rumo de pessoas. Que sejamos sábios para guardar as almas, para ajudar e não levá-la à morte. Amém? Ele fala assim: Eli observava o momento dos lados, por isso Eli a teve por embriagada. Até quando estarás tu embriagada? Ele ainda fala: até quando você estará embriagada, mulher? O profeta fala isso para a mulher que estava ali morrendo, quebrantada, chorando diante do Senhor. Aparta de ti esse vinho. Achou que ela estava bêbada. Que pesado, que pesado. Afasta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte,
porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. A Bíblia nos fala que os humilhados serão exaltados. Talvez alguém aqui já foi humilhado por um pastor. Talvez alguém aqui que saiu de uma igreja foi amaldiçoado por alguém. E essa maldição está quebrada no nome de Jesus. Essa maldição está quebrada. Eu a quebro em nome de Jesus. Você é abençoado. Você é bem-aventurado. Você é feliz. Você é filho. Você não é escravo. Você é um vencedor. Quero ser bem breve agora. Qual seria então, a gente falando de oração, e a minha pergunta seria essa: para uma oração ser atendida, existe uma condição, existe um caminho. Eu quero colocar rapidamente aqui passagens bíblicas. Se você não conseguir anotar, vai lá no vídeo no YouTube, depois você pega as passagens, amém? Eu vou ser muito breve, que o pessoal da mesa aí também seja muito rápido aí. Mateus 7,7. Primeira coisa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Primeira coisa que eu tenho que ter, aliás, antes, na oração, o caminho é agradecer. Gratidão a Deus, antes de pedir: Deus, muito obrigado pela vida. E aí em seguida, querido, eu preciso crer. Crer em Deus. Crer. 1 João capítulo 3, 22, diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. E aquilo que pedimos dele recebemos. Eu estou falando da oração, quando você ora em busca de um favor, de uma bênção. Deus, eu estou aqui na sua casa, me concede esse pedido. A Bíblia nos fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes você ora e não sabe pedir. Você pede para os seus prazeres, mas você não entende que isso daí não é bênção. Talvez o seu pedido de oração ainda não foi atendido porque não era agradável a Deus. 1 João 3,22 diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, segundo ponto: primeiro é crer. Aliás, primeiro, gratidão. Segundo, crer. Terceiro, obedecer. Eu vou obedecer. Fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João agora, capítulo 5,14. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu preciso ter relacionamento com Deus para saber qual é a vontade do Senhor. Jesus Cristo, ele diz, no último dia, nos últimos momentos de vida dele, ele falou: Senhor, me afasta desse cálice, me afasta da morte, tão somente não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso Jesus triunfou, ao terceiro dia ressuscitou, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, o quarto é aceitar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você tem que buscar. Para você buscar, você precisa conhecer. Para conhecer, você precisa se relacionar todos os dias através da oração. João, não 1 João, mas João capítulo 14, 13 diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Algumas pessoas falam assim: mas por que vocês oram sempre, no final vocês falam em nome de Jesus? Porque está na Bíblia. O nome de Jesus é a senha para a porta abrir. Ele diz, querido: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quinto é usar o nome de Jesus. Último, Tiago capítulo 1, 5, 6. Tiago 1, 5, 6. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria ou de qualquer outra coisa, querido,
Ele diz assim: peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Como é que é a onda do mar? Ela vai e volta, é o crente inconstante, ele não sabe o que ele quer, está no meio do muro, não sabe o que ele quer, não quer ter uma vida com Deus. Então, o último ponto é não duvidar. Quer ter uma vida com Deus, querido? Quer ter oração? Quer ter resposta de oração? Precisa ter relacionamento com o Pai. Amém? Todo dia, faça esse exercício. Levanta, fale com Deus, ore ao Senhor, leia a palavra, procure sentir. Não pare de orar enquanto você não sentir o Espírito Santo. Enquanto você não sentir, não é uma oração mecânica. Enquanto você não sentir a presença do Senhor, você não pode parar. Pastor, mas eu já vou para 7 horas e não estou sentindo. Continua. Continue orando. Continue orando. E uma hora você vai ser impactado, batizado com o Espírito Santo. Você vai ser transformado pela presença do Senhor. Amém?